Meus queridos acadêmicos do terceiro período, saudações a todos, recebam meu fraterno abraço. Olha, já estou com saudade dos nossos encontros presenciais, de todas as nossas reflexões. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente relevante, tanto no contexto teórico quanto na nossa prática jurídica. Nós vamos falar sobre prazos. Especificamente, vamos tratar da classificação dos prazos. Nossa referência doutrinária, Humberto Teodoro Júnior, Moacir Amaral Santos e também Marcos Vinícius Rios Gonçalves. E a nossa referência normativa, nossa base legal, artigo 218 e seguintes do Código de Processo Civil, para que vocês possam fazer esse acompanhamento. O que é um prazo? O prazo, ele é aquele lapso temporal para a prática de um ato no processo. Então, é aquele período de tempo compreendido entre um termo inicial e um termo final. O que é o termo inicial? É aquele parâmetro referencial para o início da contagem do prazo. E o termo final, o momento que se encerra esse prazo, a contagem desse prazo. Todos estão submetidos aos prazos. Os prazos existem para garantir que a demanda ela não seja eternizada, para que os atos no processo eles sejam praticados num período de tempo razoável e não fique comprometida a celeridade, a razoável duração do processo. As partes devem respeitar os prazos. Então, nós temos o artigo 218, que estabelece que os prazos devem ser praticados, os atos devem ser praticados nos prazos prescritos em lei, não havendo prescrição legal, no prazo que o juiz determinar. Mas também o juiz, ele deve obedecer todos os prazos. O juiz tem um prazo de 5 dias para despachos, 10 dias para decisões interlocutórias e 30 dias para sentença. Está previsto lá no artigo 226 do Código de Processo Civil. E o escrivão e o chefe de secretaria, eles também têm prazos. O escrivão tem o prazo de 1 dia para encaminhar os autos conclusos ao juiz para pronunciamento e 5 dias para a prática dos demais atos de movimentação, documentação ou comunicação lá na secretaria do fórum. Está previsto no artigo 228. Ou seja, tem prazo para todo mundo a fim de que os atos eles tenham um prosseguimento num período de tempo razoável. Bem, e o descumprimento do prazo? Qual a consequência pelo descumprimento do prazo? Aí nós temos duas situações. Nós temos os prazos para o órgão judiciário, que eles não estão sujeitos à preclusão. Porém, os prazos para as partes, eles são preclusíveis. Então, a partir do momento que a parte ela não pratica o ato no prazo determinado, haverá a chamada preclusão. A definição de preclusão está aí no artigo 223 do Código de Processo Civil. E no sentido temporal, a preclusão ela representa a perda da faculdade de se praticar um ato no processo tempestivamente, o que pode prejudicar sobremaneira a parte e os interesses dela no curso da ação. Quanto à questão da classificação dos prazos, é de muita relevância até para que possamos compreender essa sistemática, essa dinâmica dos prazos no processo. E aí nós temos uma classificação tradicional que leva em consideração o sujeito, a origem e a natureza. Então, quanto ao sujeito, nós vamos analisar a quem incumbe a prática do ato. Quanto à origem, nós vamos analisar quem estabeleceu esse prazo.
E quanto à natureza, nós vamos analisar uma característica desse prazo, quanto à possibilidade de sua modificação com ou sem a anuência das partes. Bem, então primeiro vamos falar da classificação dos prazos quanto ao sujeito que pratica o ato, ou a quem incumbe a prática do ato nesse determinado prazo. Quanto ao sujeito, o prazo ele pode ser próprio ou impróprio. Então, o prazo próprio é aquele prazo estabelecido para as partes, para o autor ou o réu, no caso aí, né? E esse prazo, ele é preclusível, ou seja, se o ato não for praticado dentro desse período, haverá a preclusão. E o prazo ele pode ser também impróprio. O que é o prazo impróprio? É o prazo para órgão judiciário. Então, por exemplo, o prazo para o juiz proferir o despacho, pronunciar a sua sentença, a sua decisão interlocutória, lá do artigo 226. Os prazos para o escrivão ou chefe de secretaria, do 228. São prazos impróprios, são prazos para o órgão judiciário. Agora, se nós temos aí um prazo, por exemplo, para o autor aditar a sua petição inicial, artigo 321 do Código de Processo Civil. O prazo para o réu contestar, que está previsto no artigo 335. Então, são prazos para as partes. Então, é um prazo próprio. O prazo próprio, ele também pode se classificar em particular ou comum. O que é um prazo próprio particular? É aquele estabelecido para apenas uma das partes. E o prazo comum é aquele contado simultaneamente para o autor e para o réu. Então, por exemplo, o prazo para emendar a inicial, que eu comentei, do artigo 321 do Código de Processo Civil, ele é um prazo próprio particular, que é somente para o autor. O prazo para contestação do réu é um prazo particular, é apenas para o réu. Agora, nós temos alguns prazos, por exemplo, o prazo para apresentar o rol de testemunhas no processo, quando o juiz determinar um prazo. Então, nós temos lá no artigo 357, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, essa previsão de que o juiz poderá estabelecer o prazo para apresentar o rol de testemunhas. É o prazo para o autor e para o réu, simultaneamente. Às vezes o juiz profere uma decisão interlocutória, uma sentença, ou às vezes nós temos o acórdão no tribunal e as partes não concordam, ambas não concordam. Então, ambas terão o prazo de 15 dias para a interposição do recurso cabível. Então, aí seria um prazo comum, quando ele é contado ao mesmo tempo para o autor e para o réu. O prazo de alegações finais pode ser comum, a depender também dessa situação. Se o juiz estabelecer prazo para especificar provas, também seria aí um exemplo de prazo comum. E temos, numa outra classificação, levando em consideração a origem, aí nós temos o prazo legal e o prazo judicial. O que é o prazo legal? É aquele previsto em lei. Então, inclusive, é a regra, né? Nós temos lá no artigo 218 essa regra, que os prazos, eles serão previstos em lei. E nós temos, principalmente, o Código de Processo Civil, né? Que ele estabelece a maioria dos prazos. Mas nós poderemos ter prazos também previstos em leis extravagantes, em normas especiais. Mas o prazo legal é aquele previsto em lei. Então, os próprios prazos para o juiz, para o escrivão, estão aí previstos em lei, artigo 226, artigo 228. O prazo para recorrer, o prazo para contestar, são prazos que já estão previstos expressamente no Código.
Então são prazos legais. O próprio CPC estabelece que, se não houver previsão legal, aí os prazos serão estabelecidos pelo juiz. Então, o que são esses prazos estabelecidos pelo juiz? São os chamados prazos judiciais. É aquele que o juiz vai estabelecer, levando em consideração, principalmente, a complexidade do ato a ser praticado. Então, o juiz pode estabelecer um prazo maior, por exemplo, para a realização de uma perícia complexa. O juiz pode estabelecer o prazo para a apresentação do rol de testemunhas, artigo 357, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Então, é aquele prazo estabelecido pelo juiz. Agora, nós temos também que levar em consideração uma outra situação importantíssima. Vamos imaginar que a lei não estabelece um prazo e o juiz também não estabeleceu um prazo para a prática de um ato. Mas a parte, ela constata a necessidade de praticar esse ato. Aí nós temos a regra do artigo 218, parágrafo 3º, que prevê o seguinte: se não houver previsão legal nem determinação pelo juiz, incumbe à parte praticar o ato em 5 dias. Então, toda vez que o juiz intimar a parte para juntar um documento, para esclarecer algum fato, se ele não estabelecer expressamente um prazo, esse prazo será sempre de 5 dias. Acaba que nós temos aí, né, um prazo legal subsidiário, né? Quer dizer, se a lei for omissa e o juiz também, a própria lei já estabelece, né, que seria o prazo de 5 dias para a prática desse ato. Uma outra observação importante que nós temos que fazer é sobre a possibilidade do chamado prazo convencional. Ou seja, as partes, elas, como protagonistas da relação jurídica processual, elas podem pactuar prazos para a prática de determinados atos no processo. É muito comum, por exemplo, quando as partes constatam a possibilidade de um acordo e uma delas, ela constata a necessidade de um prazo maior para tentar arrecadar um valor, para apresentar uma proposta de pagamento. Então, as partes podem pactuar a suspensão temporária do processo para a tentativa de acordo, a tentativa de uma solução. Então, nesse caso, seria um exemplo de prazo convencional. As partes pactuando um prazo no processo. E nós temos que estar atentos aqui também ao comando normativo do artigo 190 do Código de Processo Civil, que trata da cláusula geral que estabelece os negócios jurídicos processuais, concedendo às partes a autonomia de deliberar sobre questões que envolvem direitos, deveres, ônus, faculdades processuais. Então, as partes, com base no 190, elas poderiam também pactuar, convencionar sobre eventuais prazos para a prática de atos no processo. E temos também a classificação do prazo quanto à natureza. Essa é uma classificação tradicional. Hoje, ela perdeu um pouco a sua relevância, mas é importante fazermos referência a ela, que é a classificação do prazo em razão da sua natureza, podendo ele ser dilatório ou peremptório. Prazo dilatório é aquele que pode ser alterado espontaneamente pelas partes, é aquele que pode ser convencionado sem nenhum tipo de restrição. O prazo peremptório é aquele prazo previsto em lei e que não pode ser reduzido sem anuência das partes, como previsto no artigo 222, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, o prazo peremptório é aquele prazo, normalmente já deriva de um prazo legal e que não pode ser modificado, não pode ser reduzido sem anuência das partes.
Lembrando que, dependendo da situação, o juiz ele pode prorrogar, ele pode alterar qualquer prazo no processo. Um outro detalhe importante que nós temos também que destacar sobre a questão do prazo é o seguinte, gente: não há preclusão por ato extemporâneo. Então, nós temos o comando do artigo 218, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, que ele prevê que, se a parte praticar o ato antes do início da contagem do prazo, não há nenhum problema. Então, não existe a preclusão extemporânea. Quer dizer, se você praticar o ato antes de consumado o termo inicial da contagem, não há problema, não há nenhum prejuízo. Esse prazo ele não vai ser considerado aí precluso, né? Ele não estará sujeito à preclusão extemporânea, ok? Essa é uma observação importante que surgiu, inclusive, esse comando 218, parágrafo 4º, a partir do novo Código de Processo Civil de 2015. Então, antes havia essa discussão sobre a preclusão por ato extemporâneo. E também, um detalhe importante para destacarmos sobre a questão dos prazos é a regra consignada no artigo 219, no tocante à contagem dos prazos processuais, que sempre será em dias úteis. Então, o prazo ele sempre é contado apenas em dias úteis, ou seja, você não vai contar o sábado, o domingo, os feriados, apenas em dias úteis haverá a contagem desses prazos processuais. Uma regra que também foi criada com o advento do novo Código de Processo Civil, antes do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, sob a égide do Código de 73, que estava em vigor até 17 de março de 2016, os prazos eles eram contados em dias corridos. Então, tem também esse detalhe importante aí a se considerar sobre a questão dos prazos. Pois bem, aqui nós tivemos oportunidade de analisar, portanto, a classificação dos prazos quanto ao sujeito, quanto à origem e quanto à natureza. Na próxima aula nós vamos tratar especificamente sobre regras para a contagem dos prazos. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos vocês e continuem estudando o processo civil em todos os momentos de folga. Grande abraço.